estamos recebendo aqui o candidato Décio Lima, do PT, nessa série de entrevistas com os candidatos a governador na NSC. Candidato, em 2014, o PT teve uma candidatura do Cláudio Vinhati, sem partidos aliados, e que teve um desempenho abaixo do crescimento que o PT vinha tendo no Estado. Quando o senhor assumiu a presidência do partido e depois a condição de pré-candidato, o senhor disse que a missão era tirar o partido do isolamento. Agora, o senhor é candidato novamente com chapa pura, não conseguiu coligações. O que diferencia nesse momento a sua candidatura da candidatura de Cláudio Vinhati 4 anos atrás? Bom, eu acho que a própria conjuntura do país e do Estado. O Brasil foi tocado por um conjunto de acontecimentos que hoje batem na porta do povo catarinense. O povo catarinense já contabiliza nesse momento quase 500 mil de desempregados. Nós temos outros quase 500 mil na fila da saúde. O povo catarinense, diferente de 2014, hoje se sente ameaçado na retirada de direitos. Se sente prejudicado por um processo que levou o país a, neste momento, estarmos pagando a segunda gasolina mais cara dos países produtores de petróleo do mundo. O Brasil, portanto, está vivendo algo que não imaginávamos em 2014. O senhor é fruto de uma safra de prefeitos que o PT fez aqui no estado, no momento em que o PT crescia, conquistava Blumenau, Criciúma, Chapecó, depois Joinville, 2002 veio a onda Lula, o PT conseguiu as maiores bancadas, e desde então o PT só diminuiu as votações, coincidentemente depois de assumir o governo federal. O governo federal petista, ele errou com Santa Catarina? Absolutamente. Eu acho que essa tua colocação revela o desafio nosso. Eu acho que os processos que ocorreram em Santa Catarina, eles são mais resultado da falta de um pragmatismo que não foi correto na política ao longo dos processos históricos. Ou seja, nós em dado momento resolvemos apoiar em segundo turno uma candidatura e chamamos aquilo de apoio crítico, né? Eu na época defendia que não existe isso, né? O senhor está falando da primeira eleição de Luiz Henrique em 2000. Isso, porque apoio crítico é se omitir. Esse foi um erro do PT, né, que eu reconheço. Quer dizer, eu acho que quando você apoia, você tem que abraçar e ajudar. Porque a política de partidos, ela termina quando termina as eleições. Eu acho que por conta de atitudes dessa natureza, nós aqui no Estado não cumprimos uma tarefa que, de repente, a história lá atrás já teria nos reservado. Candidato, o Santa Catarina, desde a redemocratização, a gente teve um período histórico em que se alternavam no poder grupos, digamos, PDS, PFL e PMDB. Depois a gente viveu um ciclo de uma espécie de amálgama desses grupos que a gente viveu com a Tríplice Aliança nos últimos anos. Como seria um governo petista diferente em relação aos governos que a gente experimentou aqui em Santa Catarina desde a redemocratização? Eu acho, Piara, que é um sentimento claro de renovação, sem incontestável. Agora, para se fazer essa afirmação da palavra renovação, tem que ter biografia, né? Eu não posso imaginar que os que estão no governo, estiveram no governo durante 40 anos, pode falar em renovar. Eu acredito que a renovação ela é decorrente de compromissos, de conteúdo. Quer dizer, eu acho que há algo salutar, inclusive, na nossa candidatura, que é justamente não estar amarrado aos compromissos do fisiologismo da política catarinense, né, que levou a esse processo de estagnação, que, em detrimento do povo catarinense, privilegiou-se os interesses dos partidos políticos que sempre estiveram no processo do poder. Eu quero renovar Santa Catarina trazendo para cá as causas que nunca foram trazidas no processo de governança, as feridas do nosso povo. Uma Santa Catarina que tem um processo fantástico de pequenas propriedades, como é a agricultura familiar, e, ao mesmo tempo, uma agricultura familiar totalmente desprotegida da tutela do Estado.
Uma Santa Catarina que convive com quase meio milhão de desempregados e não tem uma política dirigida para quem produz mais emprego, que é justamente o pequeno empreendedor. E, ao mesmo tempo, Santa Catarina, nas últimas décadas, trabalha benefícios fiscais, por exemplo, apenas para as grandes empresas. Então, para renovar, precisa ter alguém que vá para ali sem compromissos com o status quo de convivência desses 40 anos de governança do Estado de Santa Catarina. Candidato, em 2013, 5 anos atrás, começaram as obras na BR-470 de duplicação. 5 anos depois, foi só no começo do mês passado que a obra no lote 4 em Indaial começou. Eu pergunto qual o papel do governo do Estado, do senhor caso seja eleito, na pressão quanto a 470 e também se, de alguma forma, o senhor se arrepende dos outdoors colocados? Não, porque os outdoors foram uma publicidade que foi mal compreendida, né? Me cobram muito aqueles outdoors. É até bom que você me toque nisso. Primeiro, eu coloquei nos outdoors de que eu estava trazendo um novo campus da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele está lá, instalado. Não sei se você conhece, na rua João Pessoa. O outdoor, quando falava da BR-470, é porque eu tinha conquistado naquele momento que a BR-470 fosse inserida no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, porque ela estava fora, né? A luta pela BR-470, sozinho, não tive apoio de nenhum governador, de nenhum senador do Estado, de nenhum deputado federal, sozinho fiz essa luta. Aliás, todos os outros torcendo, infelizmente, contra, porque se diminuíram no processo político. Então, o outdoor que foi colocado naquele momento era o outdoor dizendo, olha, conseguimos iniciar a obra da BR-470. Né? Agora, eu quero dizer que se nós tivéssemos tido os apoios do conteúdo político de Santa Catarina, na grandeza do que é importante a BR-470, eu tenho convicção que ela estaria num processo muito melhor, né? Então, é uma obra que foi prejudicada também pela pauta brasileira. Aliás, o Estado de Santa Catarina foi terrivelmente massacrado nessa época, nesse período. Se vocês pegarem os investimentos do governo federal que vinham até o momento que a Dilma era presidenta da República, e pegarem esse período agora, vocês vão ver um gráfico decadente do ponto de vista dos investimentos nas obras públicas estruturantes de Santa Catarina. Então, a BR-470 é vítima também desse estado de exceção que nós estamos vivendo, porque diminuiu-se os recursos. O senhor fez uma crítica à política de incentivos fiscais do Estado. Como é que o senhor pretende mudar essa política, considerando que ela foi criada num contexto de guerra fiscal entre os estados, em que se concede benefícios para atrair investimentos, consequentemente emprego e a economia cresce? Como mudar sozinho Santa Catarina dentro desse contexto? Eu te pergunto, Piara, você acha justo que um emprego em Santa Catarina custe 406 mil para ser criado? É o que custa essa renúncia fiscal. 406, quase meio milhão para criar um emprego. É isso que custa. Um Estado que arrecada 26 bilhões de reais e contabiliza dentro de todos os programas de renúncia fiscal quase 6 bilhões de reais, destinado a um pouco mais de 20 empresas, né? Isso está errado, né? A lógica, quando você estabelece uma política desenvolvimentista, é ter o retorno da criação de empregos. Não há razão nenhuma para você construir um processo de dar privilégios fiscais a determinadas cadeias produtivas sem ter o retorno do ponto de vista da indução, do desenvolvimento, que é a geração de emprego, trabalho e renda. Segurança pública, candidato. A gente tem guerra de facções em Santa Catarina, é algo que tomou uma proporção muito grande nos últimos 5 anos, pelo menos. Como é que o senhor pretende aliviar essa questão, resolver a questão de segurança pública por aqui? Eu penso que Santa Catarina, para além disso, tem algumas questões que, além das facções, que precisam ser enfrentadas. A primeira delas, um processo cultural.
um estado como o nosso, chamado Catarina, que tem uma imagem muito expressiva do ponto de vista do orgulho histórico, que é a Anita Garibaldi, se permite cometer um feminicídio por semana. Uma mulher é assassinada no nosso estado na vida comum das pessoas. Um estado como o nosso, que tem quase meio milhão de desocupados, né, de jovens praticamente a partir dos 14 anos, e em alguns casos pessoas que vivem completamente desintegradas de um apoio familiar, né, constrói um processo de delinquência permanente. Quer dizer, nós não temos uma política protetora, preventiva, do ponto de vista da segurança, e também não temos um debate nas escolas do ponto de vista cultural, né? Ou seja, que se revelam nesses números que eu dei aqui do feminicídio, né? Então nós temos algum problema na formação cultural e educativa, onde nós temos que debater a questão do gênero, da igualdade, mostrar que a mulher ela é intocável. Agora, eu quero para Santa Catarina, eu quero fazer um SUSP, né? Porque nós temos que parar com essa dicotomia no debate da segurança pública, daqueles que dizem que bandido bom é bandido morto e daqueles que defendem direitos humanos. Eu acho que nós temos que fazer um processo de integração desse processo, desse debate. A ideia hoje mais forte e vigorosa no Brasil é o SUSP, é um sistema único de segurança pública, unificando tudo aquilo que leva aos processos de insegurança e, evidentemente, os investimentos que nós precisamos fazer. Nós somos um estado que estamos aí entre o quarto, se eu não me engano, do país, dos piores estados entre o policial e a população. Se eu não me engano, aqui nós chegamos a um policial para cada em torno de 570 habitantes. Isso é muito fora do senso comum. Então, nós precisamos estruturar as nossas polícias, nós precisamos criar uma política de investimentos nessa hora, mas que estejam alinhados com a segurança preventiva e o combate à criminalidade. Além disso, nós temos que discutir esse processo da presença, infelizmente, dessas organizações criminosas no setor penitenciário de Santa Catarina, que, aliás, hoje tem nós temos hoje já um sufoco nessa área. Não é justo que Santa Catarina arque com essa recepção, que não é justa do ponto de vista republicano. Nós temos 21 mil hoje detentos e temos capacidade para 17 mil. Fim da ambulância e terapia, prioridade 1, 2, 3. A saúde é sempre tema da campanha eleitoral e é sempre uma grande preocupação do Estado. Continua sendo. Hoje há uma dívida milionária na área da saúde. O que o PT faria diferente do que vem sendo feito na área da saúde? Mas eu acho que Santa Catarina tem um processo totalmente desarticulado. Por isso a nossa ideia é criar um SUSC de Santa Catarina, um Sistema Único de Santa Catarina, Sistema Único de Saúde de Santa Catarina. Por quê? Há uma desarticulação entre a alta complexidade, a saúde preventiva. Há uma desarticulação entre o Estado e os 295 municípios de Santa Catarina. Eu acho que nós temos que fazer um processo unificado com os prefeitos do nosso Estado, que são os responsáveis pela saúde básica, que oferecem serviços na saúde básica e, ao mesmo tempo, são, hoje, nesse momento, tratados com a ausência do Estado, principalmente na oferta da alta complexidade. Ou seja, nós temos nesse momento 500 mil, não quero nem falar de dívida, tem 500 mil de catarinenses esperando um atendimento de alta complexidade. 500 mil. Eu quero te dizer também, nesse momento, que eu não tenho medo de enfrentar esse problema de que há uma dívida grande, né, que deve 500 milhões ali para a filantropia, deve outros 500 milhões, né,
noutra área, porque eu acho que nós não podemos começar com a dificuldade do dinheiro. Nós temos que começar primeiro com a construção de um processo de sistema que seja efetivo e eficiente. Candidato, muito obrigado pela participação aqui na nossa série de entrevistas com os candidatos a governador. Boa sorte na campanha. Obrigado, Pierre. Obrigado.